Uma voz proletária nas redes sociais. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Daniel Patti, sou aluno do 5º ano, né? E o meu trabalho é sobre a ausência da ultratividade da norma coletiva e seus impactos sociais, sob a coordenação da doutora e professora Erotilde, né? O meu trabalho está em fase de conclusão, desde a última versão que eu entreguei no Classroom. Eu incluí mais 2 capítulos que eu estou concluindo, que é para fazer uma relação dos fundamentos dos princípios constitucionais e dos princípios do direito do trabalho com a ultratividade da norma coletiva. Então, estou concluindo esses 2 capítulos para finalizar o artigo. A ideia desse trabalho surgiu no grupo de estudo Capital e Trabalho, em 2020, sob a coordenação da professora Erotilde, onde debatemos e fizemos leituras sobre as condições de trabalho no início do capitalismo e as principais transformações até os dias de hoje. Então, eu enxerguei, na ausência da ultratividade da norma coletiva, como um retrocesso social. Por isso, eu comecei a ler sobre o assunto e resgatei um artigo do professor Davi Meirelles, que eu tinha lido no 3º ano. Foi quando eu iniciei esse trabalho, me aprofundando no assunto. Mas o que seria a ultratividade da norma coletiva, né? A ultratividade da norma coletiva, ela está previsto na súmula 277 do TST, onde diz: as cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente podem ser modificados ou suprimidos mediante a negociação coletiva. Esta súmula do TST trouxe um debate muito grande e hoje há 2 posições majoritárias sobre a ultratividade da norma coletiva. A primeira, que se sente representada pela súmula 277 do TST, que garantiu a ultratividade da norma coletiva, e a outra, que se sente representada pela decisão monocrática do Gilmar Mendes, em 2016, por meio da ADPF 323, a qual suspendeu os efeitos da súmula 277 e garantiu por hora que a norma coletiva tem a vigência de, no máximo, 2 anos, não havendo, desse modo, que se falar de ultratividade até que tenha a decisão definitiva pelo Pleno do STF. Hoje a decisão está 4-2 pela não ultratividade da norma coletiva. Após essa decisão monocrática, o Congresso aprovou a reforma trabalhista, que, entre diversas mudanças, alterou o artigo 614, o parágrafo 3º, onde veta de forma expressa a ultratividade da norma coletiva, tentando dar um basta no celeuma, porém sem sucesso. Então, dentro dessa divergência doutrinária, é que esse estudo busca analisar os impactos sociais da ausência da ultratividade da norma coletiva, de forma empírica e científica, levando em conta não apenas as questões dogmáticas, de modo formalista, mas também as principais transformações no mundo do trabalho, desde os primórdios do capitalismo, passando pelo Estado liberal, pelo Estado social, analisando na ótica dos princípios constitucionais e pelos princípios do direito do trabalho. Para isso, no artigo, eu faço uma introdução histórica, como, por exemplo, descrevo algumas condições de trabalho que ocorriam nos primórdios do capitalismo, quando era comum encontrar trabalhadores que exerciam jornadas de 16 até 18 horas diárias, possuindo relatos de até 20 horas diárias, conforme pode-se constatar no livro do Engels, do Marx, do Paul Montaux. Essas primeiras limitações, elas se iniciaram primeiramente com as crianças, né? Primeiro limitaram as jornadas a 12 horas de trabalho diárias, depois houve alguns retrocessos que ampliaram, e após um período reduziram-nas. E só após chegou as limitações das jornadas de trabalho às mulheres. Só por fim, né, depois que chegaram as mulheres, é que se chegaram as limitações das jornadas aos homens. Muitas das limitações iniciaram-se, primeiramente, para preservar o emprego deles. Só um minuto que saiu da tomada no computador. Desculpa, gente. É que apareceu a mensagem aqui que estava desligando. Nesses cenários históricos, né, de lutas entre o capital e o trabalho, atualmente os capitalistas estão avançando desenfreadamente nos seus interesses. Houve no país recentes reformas, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista,
além de várias outras mudanças na legislação que prejudicam os direitos sociais dos trabalhadores, que não geraram nem de perto os milhões de empregos prometidos. Muito pelo contrário, o desemprego só aumentou e manteve-se a índices elevadíssimos. Hoje está em 14,7% o desemprego no Brasil. Somado a tudo isso, surgiu ainda o fenômeno da uberização, sem nenhum direito trabalhista. Os trabalhadores de aplicativos são empreendedores do seu próprio trabalho. Esses retrocessos sociais só se agravaram com a crise econômica trazida pela Covid-19, pois os capitalistas brasileiros eles estão usando a crise como um laboratório para acelerarem ainda mais as transformações que dizem ser necessárias. Para isso, eles estão buscando flexibilizar ainda mais os direitos dos trabalhadores que são protegidos pela CLT, além da aceleração das privatizações. Diante deste cenário devastador que o Brasil vive hoje, a ultratividade da norma coletiva, somada a outras pautas trabalhistas, pode trazer um debate importante no judiciário, que, de certo modo, pode resistir de boa parte a esses ataques, mantendo inegociáveis os retrocessos sociais. A súmula 277 do TST obteve em 2012 uma decisão muito importante, que, de certa forma, garantiu que os direitos e benefícios concedidos a determinadas categorias só poderiam ser revogadas mediante a um novo acordo coletivo. Acontece que, com a suspensão da súmula 277, somada a esse cenário devastador que o Brasil vive hoje, com alto desemprego, muitas vezes determinada categoria é coagida a aceitar perdas de direitos ou até de direitos e de benefícios, que são acordados nos acordos coletivos, com medo, de perder as conquistas históricas da categoria, como convênio médico, como plano de previdência complementar, jornadas de trabalhos menores, horas extras superiores a 50%, ou seja, muitas conquistas que não estão previstas em lei. Ainda tem-se a prevalência do negociado sobre o legislado, que foi mais uma armadilha da reforma trabalhista, onde várias conquistas de determinadas categorias acabam virando moeda de troca, a fim de negociar direitos inferiores à legislação, conforme prevê o artigo 611-A da CLT. Para atingir seus interesses, muitas empresas começam os acordos coletivos, as negociações, ameaçando os trabalhadores que aquela seria a última proposta, a ser apresentada. E se caso os trabalhadores não aceitem aqueles retrocessos, eles ficarão amparados só pela legislação, sem ter o amparo de um acordo coletivo. Então, todas as conquistas históricas daquela determinada categoria, muitas vezes, que vem até dos costumes, deixam os trabalhadores ainda mais expostos na posição de hipossuficientes na relação da negociação coletiva. Tal decisão monocrática do STF reforçou a ideia que a possível abstenção do empregador com uma simples recusa de participação da negociação ou a apresentação de uma proposta irrisória de reajuste salarial ou muitas vezes um reajuste abaixo da inflação, pode, desse modo, o empregador obter vantagem na redução ou na supressão das cláusulas normativas, esquivando-se desse modo da negociação. Com este estudo, eu pude verificar no direito comparado que a ultratividade da norma coletiva ela segue dois modelos em outros países, que é o caráter da ultratividade condicionado e o incondicionado. O de forma incondicionado, ela jamais pode ser suprimido ou incorporado, assim de forma definitiva nos contratos de trabalho, ou seja, a norma coletiva ela se perpetua no tempo e a condição social do trabalhador só vai melhorando, nunca pode retroagir. Já na ultratividade da norma condicionada, mantém a validade até a assinatura de um novo acordo coletivo, que as revoguem. A ultratividade condicionada ela é aplicada em países como Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, Países Baixos, e a ultratividade de forma incondicionada ou absoluta, que também pode ser chamada, elas ocorrem na Argentina, na Bélgica, no Paraguai, na Venezuela e no Uruguai.
o estudo ele busca, né, analisar os impactos sociais da ausência da ultratividade da norma coletiva, que pode trazer a toda a classe trabalhadora, apresentando desse modo 2 casos exemplificativos, né, que eu apresento no meu estudo. É o dissídio coletivo dos Correios, de 2020, onde que tiveram diversos retrocessos sociais, um acordo coletivo com mais de 79 cláusulas, hoje só tem 19 cláusulas, né? Graças ainda à decisão do TST, que senão a barbárie seria ainda maior, né? E os 2 últimos acordos coletivos dos petroleiros, eu também pontuo explicando como que foi o processo de negociação nesta categoria. Portanto, é neste debate que esse artigo tende a se aprofundar, buscando na evolução histórica, né, nos direitos sociais dos trabalhadores, nos recentes avanços do neoliberalismo, na possibilidade da aplicação da ultratividade da norma coletiva, verificando também a constitucionalidade, a legalidade, os impactos sociais, com uma das alternativas para que se possa, mesmo que minimamente, garantir os avanços históricos da classe trabalhadora, demonstrando desse modo, né, que as ideias liberais que rondam o Brasil hoje não são ideias novas, mas sim ideias que já deveriam ter sido superadas para se continuar uma sociedade mais justa, preservando assim a dignidade do ser humano, impossibilitando os retrocessos sociais, garantindo os princípios constitucionais e do direito do trabalho. Bem, obrigada aí ao Daniel pelo respeito do tempo e também por esse trabalho, né? Parabéns à professora Herô aqui pela brilhante orientação, né? Eu só tenho a elogiar esse trabalho. Está muito bem feito, está muito bem delimitado, está muito bem construído, né? Eu acho que essa questão, né, de você estar tratando de uma questão histórica com uma questão super técnica, funcionou, né? Eu fiz meu pós-doutoramento em Direito Operário da Primeira República, né? Então, eu vejo essa questão, né, de perda de direitos, de negociatas sendo feitas desde lá de 1917, depois, se você quiser, eu te passo o link do pós-doutorado que eu deixei aberto. Então, eu acho que a gente precisa começar a ter a dimensão histórica e entender também que tentar negociar sem a figura do Estado, às vezes pode ser muito complicada, né? E essa questão do Estado funcionar como garantidor ali mínimo de direitos frente a pessoas que têm um poder muito diferente na negociação, né? Enfim, não tenho aqui o que falar do teu trabalho, né? Tá terminado, só faço a sugestão aqui que você continue a pesquisa, você já está no 5º ano, né? Talvez encaminhar esse trabalho para uma especialização mesmo, né, Daniel? Eu acho que esse é teu caminho, acho que você gostou teve o gostinho aí da pesquisa, né? Quando o bichinho da pesquisa pega a gente, depois vai o resto da vida, viu, amigo? Mas meus parabéns aí, parabéns, professora Herô. Professora Poliana. Parabéns, Daniel, pela escolha do tema importante, né? Às vezes se preocupa tanto com a lei e, principalmente no direito do trabalho, deixa de lado a norma coletiva, né? Que tem um papel relevante, né? Em termos de atuação e de garantia de direitos aí dos trabalhadores. Então, parabenizo a escolha do tema, a forma como você apresentou, a delimitação do seu trabalho, a problemática, está impecável. Parabéns à professora Herotilde pela orientação brilhante, como sempre, aí, professora muito pontual, dedicada aí à área da pesquisa. Só tenho a parabenizá-los pela forma como foi desenvolvida a temática e a pesquisa. E arrebenta aí nesse artigo científico que a gente está curiosa aí para estar dando uma lidinha, uma olhadinha no trabalho final. Sucesso aí a vocês. Parabéns. Obrigado, professora. Obrigado, professora Gisele, pelo link aí. Agradeço, né, pelas considerações e eu pretendo continuar o estudo mesmo
E aí essa questão histórica tem muito a ver, que eu entro na questão do meu TCC também, que eu preciso estudar isso, eu também faço, é um outro tema, né, e eu pretendo me aprofundar sobre jornada de trabalho, né, então todo esse estudo que eu venho fazendo vai ser importante para mim lá na frente, tá bom? Muito obrigado aí pelas considerações. Uma voz proletária nas redes sociais.